Boa noite, companheiros. Boa noite a todos os internautas que sempre estão conosco nessas segundas-feiras, às 20 horas, para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, coisa que nos deixa muito felizes. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Então, meus amigos, queremos agradecer a todos vocês pelas participação, né, que vocês têm nos dado, o apoio nas mensagens recebidas por todos vocês, e continuamos a pedir para que vocês divulguem nas redes sociais de vocês, aos amigos mais próximos, para que eles também possam ter a oportunidade de juntos estudarmos esse Livro dos Espíritos com o objetivo dessa transformação moral nas nossas vidas, que vai nos possibilitar, então, um futuro melhor, porque nós sempre falamos, né, que colheremos tudo aquilo que estamos plantando hoje. Então, esses ensinamentos trazidos pelos Espíritos são verdadeiros guias, caminhos que devemos seguir para termos, assim, uma vida mais tranquila, mais perfeita no futuro, que é o que nós sempre desejamos. Vamos fazer, então, a nossa prece de abertura para que possamos dar continuidade às nossas questões. Então, Deus amado, Jesus amigo, Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ilumine nesta noite, nos trazendo muito entendimento, trazendo para todos nós o seu amparo, que nós possamos daqui, Mãe, levar a todos esses irmãos o melhor entendimento sobre todas as questões que aqui vamos ler nesse momento. Que possamos ser inspirados, intuídos por todos os mentores de nossa casa e, principalmente, pelos mentores responsáveis por esse estudo, por esse trabalho. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite. Mais uma semana, né? Em contato com esse estudo, nos envolvendo nesse estudo do Livro dos Espíritos, né? Que é transformador, né, Célia? E é como o Nivaldo falou, transformador. Porque esses livros, né, Nivaldo, da codificação, eles se entrelaçam, né? Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, e depois a gente pega o Evangelho, pega a Gênesis, né? O Livro dos Médiuns, e a gente vai vendo como eles se entrelaçam. E Jesus, quando esteve aqui, está no Evangelho segundo o Espiritismo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é isso que esse livro é uma parcela que ele vem nos dar. Entende? Quantas coisas nós vamos desfazer, né? De crenças, de hábito, de entendimento. E crenças, inclusive, que nos levavam a sofrimentos. A sofrimentos, Aí, quando você disse aí que conhecereis a verdade, ela nos libertará, a gente precisa entender que essa libertação é a libertação até do sofrimento também, né? Então, vamos no nosso estudo, né? Nós estamos no ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Então, a gente precisa não esquecer dessa palavra, né, Nivaldo? Sensação. Sensação dos espíritos. E Kardec, nesse ensaio, ele já começa dizendo: o corpo é o instrumento da dor. O corpo é o instrumento da dor, tá? Então, a dor, ela não está no espírito, né? O corpo é o instrumento da dor. A alma, ele continua Kardec, né? A alma tem a percepção da dor. E nós, lembra de um estudo que nós
já fizemos e que ficou estabelecido que alma é o espírito encarnado e espírito é o espírito desencarnado. Então, quando Kardec diz assim, a alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. É verdade. Então, a alma, o espírito, tem a percepção da dor. E aí a gente traz para hoje, Nivaldo. Sim. Quando é que a gente tem uma percepção de frio, de fome, de calor? Quando a gente está necessitado daquilo, quando a gente está ligado naquilo, né? Verdade, o nosso pensamento, a nossa atenção... Nos conduz, né? Nos conduz para lá. Para aquela sensação. Para aquela sensação. Então a gente sente. A mesma coisa é o espírito. É o espírito. Tá? Como ele se liga ao corpo, como ele ainda está ligado ao corpo, ele tem essa sensação. E aqui, né, Célia, a gente só chamar a atenção que nós vamos observar que essa questão 257 é bem longa. Bem longa. Quem está nos acompanhando e já foi lá dar uma olhada nessa questão, adiantar um pouquinho, vai verificar que ela é muito longa, porque Kardec vai trazer para nós aqui, nessa questão, esse entendimento dessas sensações, né, Célia, do corpo físico, do perispírito e do espírito. Aquela imagem, aquela figura, aquele slide que nós já colocamos para vocês, que mostra o corpo físico envolvido pelo perispírito e esse envolvido pelo espírito. E aí, Kardec vai deixar bem claro para nós, em toda esse discorrer dessa questão, como funcionam essas sensações, né, no espírito. Vindo do corpo físico, do perispírito, qual relação, o que a gente precisa entender definitivamente com relação a toda esse mecanismo. Para não ficar dúvida nenhuma, né, Célia? Como ele fez em questão passada com relação à reencarnação. Foi. Que ele fez um resumo, um apanhado bem grande. Longo, né? Para deixar bem caracterizado para nós. E agora ele faz exatamente com relação a isso, porque vai nos trazer aqui, Célia, esse entendimento, inclusive, da morte. Da morte, é verdade. Né? Então, a morte e o desencarne. A morte e o desencarne. Está tudo aqui dentro desse item. E é preciso que a gente possa entender muito bem essa questão, porque muitas das vezes, pelo fato da gente não conversar sobre morte, que muitas das vezes é um assunto, né, Célia, proibido para nós aí deixamos essa coisa para lá. E a gente precisa entender esse mecanismo de perder o corpo físico. Quando isso vai acontecer conosco e quais são as sensações que nós vamos ter. Para que a gente esteja preparado. O objetivo aqui, Célia, é que a gente esteja preparado para uma coisa que é fatídica em nossas vidas, a morte. A gente não pode deixar isso para lá. E a gente, Nivaldo, entendendo, primeiro a gente precisa entender a morte e o desencarne, né? Sim. A diferença que existe entre morrer e desencarnar. E mesmo depois do desencarne, aí a gente vai lembrar do filme Nosso Lar. Sim. Mesmo depois da morte, por que lá no filme aparece aqueles espíritos ainda em hospitais, ainda sendo cuidados, recebendo medicação? Verdade. Né? Por que é isso? Mas aquele espírito, então, está sentindo dor. Ele tem a sensação da dor. E precisa ser tratado. Precisa ser tratado. É isso que a gente vai ter que entender bem, porque isso vai nos facilitar, Célia, no momento em que nós desencarnarmos. Porque esse é o objetivo. Não adianta ter tabu, porque isso aí é uma coisa, né, que vai acontecer com todos. Com todos nós. Todos nós. E a gente precisa, como você disse, conhecer essa verdade, para que a gente possa nos facilitar quando chegar a nossa vez. Que a gente possa, quando desencarnar, entender o que está acontecendo conosco. Esse é o objetivo.
Vamos continuar. Então vamos continuar. A gente vai voltar. Eu vou voltar aqui um pontinho antes, uma frasezinha antes. Destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. Daí, o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés. E aí agora a gente vai continuar com a nota de Kardec. É preciso, porém, tomar cuidado para não se confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Apenas por termos de comparação, podemos tomar estas últimas e não por analogia, só por comparação. Não é porque acontece no espírito que acontece no corpo que vai acontecer no espírito. Aqui Kardec está nos dizendo que é somente em termos de comparação. Analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corpóreo. Embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, já que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Já os vimos atravessar chamas sem nada experimentar de penoso. A temperatura, pois, não lhes causa nenhuma impressão. Creio que está claro aqui, Kardec vindo nos mostrar que o espírito não sofre com frio, com calor, como ele disse aqui, passa pelo frio, por chamas, né? Não se queima. Como ele disse lá em cima, liberto do corpo, o espírito ele pode sofrer, mas esse sofrimento não é corpóreo. É isso que a gente vai precisar entender. E aí, como você disse, né, aqueles espíritos que ainda se apresentaram no mundo espiritual com aquelas dificuldades, com aquelas doenças, ou o próprio André Luiz aparece no mundo espiritual ainda com a ferida aberta, né? É porque ele ainda está com a sensação que ele precisa, aos poucos, se transformar, modificar o seu pensamento. Liga lá, né? Modificar o pensamento. Então, continuando, logo, a dor que sente, a dor que o espírito sente, não é uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Então, eu voltei um pouquinho e eu disse que Kardec disse que destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. E aqui embaixo Kardec vem novamente falando isso pra gente. É porque a dor não está localizada. Porque a gente, quando queima um dedo, a dor está aqui. A dor está ali no dedo. A gente, quando tem uma enxaqueca, a dor está localizada. No espírito, isso é porque a gente está envolvido nesse corpo físico.
A partir do momento em que eu me desfaço desse corpo, que eu não preciso mais desse corpo, todas essas dores, elas vão ser generalizadas. Ela vai englobar... Célia, e aí a gente traz aquele entendimento que nós já tínhamos falado antes, da visão, da audição. Isso. Lembra que o espírito, quando desencarna, ele enxerga 360 graus, não é? Porque o olho físico está limitado pelo nosso corpo. Pelo nosso corpo. Então, isso também vale para a dor, para essa sensação da dor. Ela vai estar generalizada. Ele não sabe exatamente aonde é, ele sente a dor. Ele sente como um todo. Então, continuando. Algumas vezes, entretanto, há mais que uma vaga lembrança, como vamos ver. Ou seja, algumas vezes é mais do que uma simples sensação. É uma lembrança. E aí... Mas traz essa sensação. Traz, entende? É quando nós, muitas das vezes aqui, até encarnados, lembramos de um fato passado, dolorido, e a gente sente novamente aquela angústia, aquela dor. O espírito também. A mesma coisa. Então, algumas vezes, entretanto, há mais que uma vaga lembrança. A experiência nos ensina que, por ocasião da morte, o perispírito se despreende mais ou menos lentamente do corpo. Então, esse mais ou menos vai depender da condição moral, do modo de vida que nós levamos aqui. Do entendimento também, né, Célia? E é por isso que nós ressaltamos no início da importância da gente entender essa questão, porque isso vai nos facilitar enormemente a nossa compreensão, visando o dia que nós também, com certeza, vamos desencarnar. E mais uma vez, lembrando o nosso grande irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse desprendimento, Célia, será mais rápido ou mais lento, dependendo de nós. Da nossa moralidade, como você estava dizendo, do nosso entendimento. Porque quando a gente entende essa verdade que você fala aí, que Jesus nos disse, a gente vai poder agir mais praticamente, espiritualmente falando, entendendo a verdade. Já desencarnei, estou no mundo espiritual. E aí a gente proceder a esse rompimento dessas sensações com mais velocidade. Nivaldo, a gente pode até agora mencionar aquele vídeo que a gente tem para... Sim, nós temos um vídeo do Raul Teixeira, fala para nós exatamente dessa condição da morte, das sensações da vida após a morte, do momento da morte, do que a gente pode passar e sentir. Então nós vamos colocar para vocês. É um vídeo de 15 minutos. Porém, evidentemente, nós vamos colocar só 3 minutinhos, 2 minutos e meio, 3 minutos. E nós vamos colocar o link para que vocês depois em casa assistam. 15 minutos de vídeo muito esclarecedor, né, Célia? Muito. Vale a pena ouvir, porque tem a ver com o nosso estudo. Para falar um pouco mais sobre vida após a morte, nós convidamos o médium e conferencista espírita Raul Teixeira. Raul, morremos e a partir daí? Estamos num longo e profundo sono ou há alguma vida após essa morte? Não, Cláudia, a morte, ao contrário do que muita gente pensa, é a continuidade da vida. Aliás, é a própria essência da vida. Se não houver morte, a gente não tem noção de vida. A morte e vida são questões de contrastes. Do mesmo modo que nós falamos em noite e dia, em alto e baixo, em claro e escuro, nós falamos em morte e vida. Mas, em verdade, o que existe é vida no corpo físico e fora do corpo físico. Então, aquelas criaturas que estamos vivendo hoje no corpo físico, daqui a pouco mais estaremos vivendo fora desse corpo físico. Paulo de Tarso já dizia que vivemos na terra em corpos corruptíveis e no céu viveremos em corpos incorruptíveis.
referindo-se a esse corpo espiritual que nós, os espíritas, chamamos de perispírito e que Paulo chamava de corpo espiritual ou corpo incorruptível. Vamos continuar a manter os contatos com os nossos seres queridos, vamos continuar com as dificuldades com aqueles com quem não tenhamos tanta afinidade, vamos continuar com a necessidade de crescer, de evoluir, porque Jesus Cristo nos disse que era necessário ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Como isso não pode acontecer de repente numa única vida, até porque nem todos nós vivemos muito tempo numa única vida, pessoas que nascem e morrem, outras vivem algumas horas, alguns dias, poucos anos, e mesmo que vivêssemos 100 anos, 150 anos, o que é que a gente aprende para sermos como Deus ou nos aproximar de Deus nesse período? Obviamente que é importantíssimo que tenhamos essa visão de que depois da morte as coisas não se acabam, porque a morte é apenas o final do corpo físico. Nós saímos dos corpos, mas não saímos da vida. E por causa disso, depois da morte, só há vida. Bom, se aqui na Terra estamos aqui para melhorar, para evoluir, e no mundo espiritual, evoluímos também lá? Evoluímos primordialmente no mundo espiritual, porque é o mundo normal primitivo, é o mundo das realidades. Tudo que se passa no mundo Terra, nos planetas materiais, são as irrealidades. É como se nós estivéssemos trabalhando num laboratório para aprendermos aquilo que vamos fazer de fato na nossa vida. Estamos realizando na Terra a experimentação da teoria aprendida. Então, se a gente aprende que a lei divina é a lei do amor, a gente vem para a Terra para aprender a viver a lei do amor, por exemplo. E essa lei do amor se espraia sob diversas angulações. E aí, Nivaldo, Sim. Kardec continua. E aí começa um esclarecimento mais amplo. Aprofundado, né? Durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Nos nossos estudos, Nivaldo, no estudo do Evangelho, nós já conversamos sobre essa fase assim nebulosa. O espírito fica aturdido. Isso. Nós já mal comparamos. A gente viaja e vai dormir na casa de uma pessoa conhecida, verdade. que a gente não está acostumado. E quando a gente acorda no meio da noite, a gente fica Nos dá aquela insegurança, tanto quanto perdidos. Aonde eu estou, né? Até que a gente, devagarinho, vai tomando pé da situação. É isso que Kardec está nos dizendo. Então, durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Não acredita estar morto, porque se sente vivo. Ele vê o corpo. E é isso que a gente precisa bater forte, né, Célia? Porque quando desencarnarmos, nós vamos continuar nos vendo, que é o nosso perispírito. E a vida continua. E muitas das vezes, como ele vai dizer aqui para nós vamos ver o nosso corpo físico, só que a gente não vai entender aquilo e não acredita, porque eu estou me vendo. Como? Eu estou vendo eu ali, Mas eu estou vivo, então a gente não entende o que está acontecendo. Então, continuando, não acredita estar morto, porque se sente vivo. Vê seu corpo de um lado, sabe que é seu, mas não compreende que esteja separado dele. Exatamente. E é por isso, Nivaldo, que na mesa mediúnica, né? Sim. Quando a gente encontra um irmão de uma outra crença que não acredita, que não tomou conhecimento da vida após a morte, ele fica perdido. Como eu estou aqui? Porque, Célia, eu estava lá? Ele morreu, né, com aquela convicção de que a vida acabou. Ele ia, né, como... Ou que
algumas religiões, né, morreu e vai para o céu. Também, né? Também. Então, essas dificuldades, né, esses entendimentos vão nos trazer dificuldades no momento em que nós tivermos que desencarnar. Desencarnar. Não vamos entender o que está acontecendo. Como que você vai ver o seu corpo lá e você aqui? E aí continua, o que o espírito pensa? Vê seu corpo de um lado, sabe que é seu, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto existir algum laço entre o corpo e o perispírito. Vamos lembrar do perispírito, né? As três divisões que, na verdade, engloba envolvente, tudo, né? não são estanques, né? Então, o Kardec nos diz assim, essa situação dura enquanto existir algum laço entre o corpo e o perispírito. Então, a gente tem o espírito, o perispírito e o corpo físico. O perispírito faz essa ligação, né, do corpo físico com o espírito. Então, nós estamos ligados moléculas a moléculas. É por isso que aquele despreendimento que foi dito lá em cima, ele varia, né, de pessoa, de espírito para espírito. Então, enquanto não ocorrer esse completo desligamento, o espírito vai continuar sentindo essas sensações. Essas sensações, tá? Um suicida, continuando, né? Um suicida nos dizia... E aí, Célia, a gente precisa dizer, essa parte, Kardec faz parte da codificação, um livro que é o Céu e o Inferno, Céu e Inferno. E que Kardec vai trazer para nós uma série de conversas, né, que ele captou com suicidas, e outros espíritos, né, que tiveram... E é muito importante que para que essa noção se faça concreta na nossa mente, quem puder, pega o Céu e o Inferno. O livro Céu e Inferno. Vai lá no final, porque Kardec vem, ele nos traz vários depoimentos de irmãos que levaram uma vida menos felizes aqui, e como eles se encontram agora no mundo espiritual. Irmãos que tiveram uma vida moralmente correta, como se encontram no mundo. Então, são relatos. Como foi o desencarne, né? Como foi o desencarne deles e como eles se encontram no mundo espiritual. Então, são relatos. Como foi essa chegada deles no mundo espiritual. Vale a pena também se aprofundar um pouco mais nesse livro, O Céu e o Inferno, que é o quarto livro, né? É o quarto livro da codificação. O quinto é a Gênesis, né? Foi o Livro dos Espíritos, Médio, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, é o quarto e depois livro. a Gênesis. O último é a Gênesis. Então ele vai citar aqui, a Célia vai ler, exatamente o relato de uma pessoa que se suicidou. Né? Tá, procurem. Quem puder, vai lá no Céu e Inferno, dá uma... Não precisa ler tudo, mas escolhe lá itens, sabe? Várias... Se puder, leia tudo, né? Se puder, é ótimo ler tudo. Porque é ensinamento pra gente. Quantas situações nós vamos ver ali naqueles relatos que nós fazemos. Célia, então a gente sabe como é que vai ser quando chegar lá. E é o que Kardec vai trazer para nós aqui agora. Esse relato desse suicida é para que a gente possa entender o que acontece com alguém que deliberadamente resolve tirar a sua vida, pensando que está resolvendo um problema. Não está. Né? Então vamos ler. Mais uma vez, né, Nivaldo, a gente frisa que a vida é um dom.
Dado por Deus. Dado por Deus. O tempo de encarnação que nós precisamos passar aqui, esse tempo é estabelecido por Deus, pelo nosso Pai. E somente a Ele, cabe dizer, retorna. É verdade. Só. Então, continuando. E não cabe a nós, né, Célia, questionar se estamos indo cedo ou tarde. Né? Pô, tinha tanto para viver. Mas o que ele faz é justo, ele é a sabedoria, e só ele sabe o que realmente nós necessitamos. Então, continua Vamos a Kardec. esse caso, né? Um suicida nos dizia, não estou morto. E acrescentava, no entanto, sinto os vermes a me roerem. Aqueles bichinhos. Ele dizia que não estava morto, mas ele sentia os bichinhos comerem ele. Olha bem, sentiam, é uma sensação. Porque o verme não vai, ninguém vai comer o espírito. O espírito foi criado e ele é imortal. Então, esse suicida, ele dizia, no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, seguramente os vermes não ruíam o perispírito, e ainda menos o espírito, mas apenas o corpo. Aí nós vimos lá da ligação, né? Enquanto o perispírito estiver ligado ao corpo físico, conectado ao corpo físico, essas sensações vão existir. Vão refletir no perispírito, no espírito. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, havia uma espécie de repercussão moral que transmitia ao espírito a sensação do que se passava no corpo. Entendido, né? Exatamente. Como ainda não havia essa separação... Não houve a separação, né? Ele vai continuar tendo essa sensação... Célia, e aí, o que a gente precisa fazer para que no momento da morte, no nosso desencarne, esse rompimento, esse desligamento, né, seja feito por completo? A gente precisa estar, assim, em paz com a nossa consciência. Né? Que é difícil, a princípio, né, nós precisamos estar em paz com a nossa consciência. Precisamos ter o entendimento, o conhecimento de que a vida chegou ao fim, ter levado uma vida tranquila, uma vida sem percalços. Eu acho, Nivaldo, que a gente... todos nós que temos contato com essa doutrina... E sabemos que esse momento ninguém vai conseguir fugir. Isso é um momento que vai chegar para todos nós. Então não adianta eu estar assim apegado à minha conta bancária, eu estar apegado ao meu marido, estar apegado ao meu filho, ao meu neto, ao meu carro, à minha casa, não adianta. Eu tenho que entender que isso tudo que me cerca são coisas que nosso Pai me permite usufruir, conviver, mas para o meu adiantamento, para a minha autoeducação, e que tudo isso vai ficar aqui. Se eu fizer essa passagem e continuar na minha mente... apegado a tudo isso, eu vou ter essas sensações. A hora que o meu neto fizer alguma coisa e que eu desaprove, eu vou sentir isso no mundo espiritual. Então é preciso que a gente entenda que vamos partir. Todos nós retornaremos.
e que precisamos retornar com a nossa essência, que é o que nós adquirimos aqui dentro do nosso coração. Essa educação moral, né? Ou esse entendimento da vida que a gente está aqui tentando entender, compreender um pouquinho mais, né? É muito importante, importante. Gente, cada vez que a gente estuda isso, né, dá um... Sabe? Eu não sei. Porque os entendimentos vão aumentando, né, Célia? Vão aumentando, vão se tornando mais... Você já leu quantas vezes isso aqui? Bastante vezes. Esse daqui não tem data. Mas mais de 3? Mais de 3 vezes. Mas mesmo assim, ao ler agora, você te leva a uma reflexão, né? E é essa a importância desse estudo. É nos levarmos a essa reflexão nas nossas vidas. O que a gente pode fazer agora para que a gente possa não ter que passar por essas dificuldades depois. E olha que tomando todos esses cuidados, a gente ainda já vai ter dificuldade, imagina, sem tomar. Deixa a vida me levar. Aí não dá. Não pode mais ser assim, não tem como mais ser assim. Ou então, além, né, deixa a vida me levar, ficar pensando naquela outra música, devagar, devagar, devagarinho, porque nós vamos, nós temos a eternidade para nos melhorarmos, para evoluirmos, temos. Nosso Pai não tem pressa, não tem pressa. Ele sabe que todos nós vamos chegar lá. Então a gente, então já que ele sabe, vamos. A pressa precisa ser nossa, né? Mas nós precisamos ter pressa. Precisamos. Porque quanto mais tempo nós levarmos para entendermos isso aqui, mais difícil vai ser, mais doloroso vai ser. É verdade. Você continua, Nivaldo? Continuo. Então vamos lá. Repercussão talvez não seja a palavra certa, porque poderia levar a acreditar num efeito muito material. Era muito mais a visão do que se passava com o corpo, com o seu corpo, ao qual o seu perispírito o prendia, que nele produzia uma ilusão, que ele tomava por realidade. Está se falando na questão lá do suicida, né? Da visão que ele estava tendo dos bichinhos lá a comerem o seu corpo físico. Porque ele continuava ligado. É o que ele diz aqui. A sensação o perispírito ainda continuava ligado, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Desse modo, não era uma reminiscência, já que durante a sua vida ele não tinha sofrido, não tinha sido roído pelos vermes. Era o sentimento de um fato atual. Então, por que ele falou aqui nessa reminiscência de fatos passados? Porque muitas das vezes, nós já comentamos aqui, a gente lembra de alguma coisa que nos aconteceu e aquela sensação retorna. É o que ele disse lá um pouquinho antes. Né? Algumas vezes, entretanto, há mais que uma vaga lembrança. Então, mas agora não. A gente lembra de alguma coisa que passou. Ele está sentindo porque está acontecendo naquele momento. Vê-se dessa forma as deduções que podemos fazer dos fatos, quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama de fluido nervoso. Então, é aquela imagem, aquele display que nós já colocamos para vocês, do corpo físico, perispírito e o espírito. Então, olha como é importante isso aqui, Nivaldo, a gente saber entender essa explicação de Kardec. Durante a vida, o corpo recebe as impressões
exteriores. E transmite ao perispírito. O perispírito vai transmitir ao espírito. Que vai transmitir ao espírito. Então, olha só, vamos parar para pensar. Todas as vezes que eu vou de encontro às leis de Deus, às leis divinas, eu faço uma marcazinha no seu espírito, no meu perispírito, que vai marcar o espírito. É para ver como. E aí, quando eu chegar no mundo espiritual, como é que vai estar meu perispírito? É esse corpo semimaterial que vai estar de acordo com a vida que eu levei aqui, com o que eu fiz aqui. Porque as leis do nosso Pai, elas estão nas nossas consciências. Ficam gravados em nós. Ninguém precisa dizer para mim o que está certo e o que está errado. Eu sei. É verdade. Então, todas as vezes que eu vou de encontro a essas leis, toda vez que eu nego essas leis divinas, eu firo o meu perispírito. Eu marco ele. E eu vou ter que conviver com essas marcas. Com essas marcas, né, Célia? Vamos ler um pouquinho mais ainda, Célia? Estamos chegando já ao final, mas eu acho que a gente ainda pode completar um pouco mais esse entendimento, né? Estando morto o corpo, nada mais sente, porque nele não há mais espírito nem perispírito. Né? O corpo, essa massa que está aqui, posso beliscar, eu posso enfiar uma faca, não vai nada. Ninguém vai sentir mais nada quando esse espírito se afastar. Eu acho melhor a gente dar uma paradinha por aqui, deixarmos para a gente continuar aqui no nosso próximo. E aí a gente volta nesse pedaço, Nivaldo, aqui no perispírito liberto do corpo. Ou então voltamos aqui, exatamente. A gente volta no parágrafo anterior. Que a gente possa dar continuidade a esse entendimento que estamos falando agora. Né? Então. Passa muito rápido esse tempo. Porque tudo é muito assim envolvente, muito a gente quer saber mais e mais, e a gente aprende também que quando a coisa é agradável a gente nem percebe, né? Quando é enfadonho, quando ela se arrasta, não passa, né? Então, não sei para vocês, mas para a gente aqui é muito rápido esse tempo. E é muito bom, muito agradável, muito gratificante passar esses momentos com vocês, sabendo que esse esclarecimento chega até vocês, que todos nós podemos nos aprofundar nesses conhecimentos, nesses ensinamentos e colocar isso tudo em prática na nossa vida, no nosso momento atual. Porque essa passagem vamos ter que fazer mais cedo ou mais tarde. Então, mais uma vez, desejamos a todos, né, uma semana de muita luz, agradecendo sempre a presença de vocês. E para fazer o encerramento do nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece. Agradecendo sempre a Deus, nosso Pai. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, esse irmão mais velho, que veio aqui, conviveu conosco, nos ensinou e precisa servir para todos nós, precisa ser o modelo e guia de todos nós. Mestre, demoramos muito a entender tudo isso, mas já começamos a perceber, mestre. É um vago pensamento, é um engatinhar de pensamento. Mas já percebemos, já queremos, já necessitamos.
encarar esses ensinamentos como a fonte de luz que procuramos seguir. Que essa luz possa iluminar, Mestre, o nosso caminho, os nossos pensamentos. Que tenhamos, Mestre, um passo firme e decidido sempre em direção ao nosso Pai. Nos ajude, nos proteja, nos alimente, Mestre querido, nessa nossa caminhada. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Paz.